Bom, então nós já temos aqui a seção Home pronta. O próximo passo é criar a seção Sobre, certo? Então vamos ao Sublime Text. Eu vou fazer o seguinte, aqui acima do header, eu vou adicionar um comentário, header, ok. Aqui acima da seção Home, nós vamos adicionar mais um comentário. Vou colocar aqui o Home. Beleza. Então embaixo aqui da tag de fechamento Section, nós vamos adicionar mais um comentário sobre. E vamos criar uma section. Section, beleza. Vamos atribuir uma classe sobre. E nós vamos atribuir também a classe bloco, porque é esta classe que define a altura da seção. E vai deixar todas as seções com altura de 100%, certo? Então toda a seção a gente vai precisar declarar o nome da seção e essa classe bloco, beleza? Então vamos lá. Aqui dentro nós vamos criar mais uma div, class row, ou seja, vai ser uma linha, e aquele velho container, para centralizar o nosso conteúdo. Agora nós vamos colocar o título da nossa página. Então vamos criar mais uma div, class, e eu vou dizer que ele vai ter uma largura de 12 colunas, com o call S12. Então, como eu só declarei o S12 para smartphones, os tablets e desktops vão herdar essa mesma propriedade, esse mesmo 12 aqui, certo? Ok, esse título vai ser apenas um H2. Eu vou colocar assim, ó, sobre nós. Vou adicionar aqui uma classe, light, para o texto ficar mais suave. Esse light aqui é uma classe nativa do framework. E embaixo desse título, nós vamos criar mais duas divs, tá? Essas divs vão envolver o conteúdo dessa página. A primeira div, nós vamos colocar apenas um parágrafo, certo? Então, eu vou colocar aqui um class, call, vou colocar um S12. Nos tablets, como ele vai ficar com 12 colunas também, ou seja, vai ficar 100% da página, eu não vou colocar. Então, automaticamente, ele vai herdar esse valor 12 do S. Vou apenas colocar um L6. Então, a partir dos desktops, ele só vai ocupar metade da tela, tá? Vou fechar essa div. Vou copiar essa mesma estrutura. Tudo certo. Então, quando chegar aqui nos desktops, essa div vai ter uma largura de 6 colunas e essa vai ter uma largura de 6 colunas também, completando aí as 12, certo? Então, cada uma vai ocupar metade da tela. Então, como eu disse, essa primeira div vai apenas ter um texto, que vai ser um texto institucional, falando um pouco sobre o centro, né? Então, vou colocar aqui um parágrafo, vou adicionar uma classe light, para deixar o texto suave, e dentro desse parágrafo eu vou colar aqui um texto, certo? Ctrl S aqui para salvar. Se a gente atualizar o navegador, e rolar a página um pouco mais para baixo, olha só, nós já temos aqui a página sobre nós, com o título e o parágrafo que nós acabamos de adicionar. Agora tem um detalhe, eu quero que esse título fique centralizado. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa div e depois desse S12 vou colocar aqui um center. Atualizando aqui o navegador, o título agora ficou centralizado, certo? Outro detalhe, eu quero esse texto aqui justificado. Então o que eu vou fazer? Eu vou atribuir uma classe que ainda não existe, que é texto justificado, certo? Beleza. Então vamos agora para o CSS, tá? Lembrando que ainda falta a gente adicionar aqui um conteúdo nessa outra div aqui, que nós vamos colocar um slider com algumas imagens do centro boa forma, certo? Mas vamos para o CSS primeiro, porque a gente precisa fazer aqui algumas coisinhas. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse bloco home, vou recortar, apertar um Ctrl X, só para a gente organizar esse código. E vou colar ele embaixo aqui do menu, certo? O custo a gente pode deixar aqui embaixo mesmo, tá? E o Media também. Esse Home Animation, eu vou dar um Ctrl X, só para a gente não deixar os códigos muito afastados. Eu vou colocar esse Home Animation embaixo aqui do Home, certo? Beleza. Agora, aqui embaixo eu vou adicionar um comentário e vou colocar assim, ó, sobre. Então, como a gente já atribuiu a classe sobre a esse section, nós já vamos aqui alterar esse background.
Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá no CSS, ponto sobre, e já vamos começar alterando esse background, tá? Vou colocar um background image, que vai ser o URL, dois pontos, para voltar um nível, img, barra. Nós vamos utilizar uma textura, vai ser textura 1.png. Se vocês observarem na pasta, vindo aqui em View, Show Sidebar, nós temos uma imagem aqui, ó, textura 1, certo? Eu fiz aquele mesmo procedimento que eu mostrei na aula anterior, de como ir lá no site, baixar uma textura e como salvar aqui na pasta. Então nós vamos utilizar essa textura aí, certo? Ctrl S aqui, atualizando aqui o navegador, a textura já foi aplicada, certo? O menu, apesar de estar fixo, a gente não consegue visualizar direito, tá? A gente vai consertar isso, não se preocupe. Vamos voltar aqui ao CSS, nós vamos estilizar agora aquele título. Vamos diminuir um pouco, colocando um font size de 2 rem. Vou colocar um outro tom de preto, colocar um color sustenido 21, 21, 21. É um código hexadecimal de um tom de preto, tá? Eu vou colocar também um text transform uppercase para ficar tudo maiúsculo. Atualizando aqui o navegador, o título deu uma diminuída e ficou todo maiúsculo, certo? Agora, para destacar esse título, eu vou colocar uma linha aqui embaixo da cor da logo, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, sobre H2, dois pontos, after. Para quem não sabe, esse after é um pseudo-element que insere algo depois do seletor, tá? No nosso caso, o H2. Beleza? Então, H2, dois pontos, after. Então, o que a gente vai inserir depois desse H2? No nosso caso, a gente vai colocar apenas uma borda embaixo do texto. Então, eu vou colocar aqui o contents, vou colocar vazio. A gente não vai colocar nenhum conteúdo. Vou colocar aqui um display block, colocar aqui uma largura de 100 pixels. Nós vamos colocar um border top de 1 pixel, sólido. Nós vamos colocar agora a cor. Como nós vamos colocar a mesma cor da logo, então vou copiar o código hexadecimal aqui do Blue Logo, que foi a classe que nós criamos com a cor do logo, certo? Eu vou adicionar aqui, ó, depois do solid, certo? E por fim, a gente vai colocar um margem. Vou colocar 15 pixels na parte superior e na base, e nos lados um alto. Ctrl S aqui para salvar. Atualizando, tudo certo. Bom, então o próximo passo é estilizar esse texto aqui, certo? Eu criei essa classe, texto justificado, mas foi sem necessidade. Eu vou deletar essa classe e vamos para o arquivo CSS. Então a gente pode simplesmente utilizar aqui o seletor diretamente, tá? E a única coisa que a gente vai fazer é adicionar um line height de 1.8 rem. Ctrl S aqui para salvar. O que isso vai fazer? Ele vai aumentar a altura das linhas entre os textos. Vamos retornar e vamos adicionar aqui um text align justify. Atualizando, nosso texto agora está justificado. E antes de adicionar o nosso slider aqui no lado, nós vamos adicionar uma cor a esse menu quando a gente precisar rolar a página, certo? Porque como vocês podem observar, se a gente estiver em uma seção cujo background é branco, a gente não consegue visualizar os itens do menu, certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma classe aqui em cima, depois do navbar, chamada navColor. E essa classe, gente, ela vai ter uma cor. Vamos colocar um background color. E eu vou colocar em RGB A, certo? Abre e fecha parênteses. E aqui nós vamos colocar a cor. Eu vou colocar um preto. Vai ser 0, 0 e 0. Só que o último valor é da opacidade. Então eu vou colocar um 0.7. Tranquilo? Ponto e vírgula. Tudo certo. Então eu acabei de criar uma classe com um background color, um background preto.
fácil de entender, né? Quando utilizarmos a barra de rolagem ou simplesmente clicarmos aqui em qualquer item do menu, o nosso navbar vai precisar mudar de cor para que a gente consiga visualizar os itens do menu em determinadas seções, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar ao Sublime Text. E aqui embaixo, a gente vai criar um script para adicionar aquela classe NavColor no momento da rolagem da página, certo? Então, vamos lá. Cifrão, abre e fecha parênteses, window, ponto on, abre e fecha parênteses, scroll, vírgula, function, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Ponto e vírgula aqui no final. Então, nós vamos criar aqui uma condição, ó. Se, if, cifrão novamente, window, ponto, scroll top, abre e fecha parênteses, for maior do que 100, ou seja, quando houver uma rolagem e a distância do topo for maior do que 100 pixels, o que vai acontecer? Abre e fecha chaves, cifrão, ponto navbar, ou seja, o nosso menu, nós vamos adicionar uma classe, add class, essa classe que nós acabamos de criar, que é o NavColor, ponto e vírgula. Então, o que vai acontecer? Quando houver uma rolagem maior do que 100 pixels, ele vai adicionar essa classe NavColor ao nosso navbar. Então, eu vou apertar um Ctrl S aqui para salvar e a gente vai testar, certo? Atualizando. Beleza. Está aqui o nosso navbar com fundo transparente. Mas quando a rolagem for maior do que 100 pixels, olha o que aconteceu. Ele adicionou aquele background, o preto, só que com uma transparência de 0.7. Beleza? Só que quando a gente retorna aqui para o Home, ele continua. E eu quero remover isso. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no código. Nós vamos colocar um else. Abre e fecha chaves. E agora a gente vai fazer o inverso. Ao invés de add class, vai ser um remove class. Então, vou copiar aqui, ó, esse trecho. Vou colocar aqui embaixo. E ao invés de add, vai ser remove. Ctrl S aqui para salvar. Certo? Olha só que legal. Atualizei. Beleza, se eu rolar aqui a página, opa, ele adicionou ali a classe. O nosso menu ficou com background, mas se eu voltar, ele remove. Show de bola, tá? Só que a gente precisa deixar essa transição mais suave, certo? Então a gente vai lá no CSS, na nossa classe NavColor, a gente vai adicionar aqui o seguinte, transition. Vamos colocar a propriedade, que nesse caso é o background, a duração 0.5s e o tipo de transição. Vou colocar aqui um linear, certo? Ponto e vírgula. Ctrl S aqui para salvar. Ok. Abrindo aqui no navegador. Olha só, quando a gente usar aqui a barra de rolagem, ele vai adicionar o background, só que de uma forma mais suave, com a transição. Só que tem mais um detalhe. A gente não vai ficar utilizando a barra de rolagem para mudar as seções. A gente vai utilizar aqui os itens do menu, certo? Então, olha só. Vamos voltar aqui ao Sublime Text. Então, nós temos aqui o Home, o Sobre, Serviços, Unidades e Contato. A mesma coisa aqui no menu Mobile, certo? Então, o que a gente vai fazer? No Home, aqui no href, nós vamos colocar o Jogo da Velha, Home. No Sobre, a mesma coisa, Jogo da Velha, Sobre. Serviços, Unidades, Contato. Vou copiar isso aqui, só para a gente ganhar tempo, e vou colar no lugar desse aqui. Ok, tudo certo. Então, como a gente está trabalhando com links internos, a gente precisa colocar esse Jogo da Velha antes do ID de cada elemento, certo? Então, vamos lá. Aqui no Section Home, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui um ID Home. No Section Sobre, a mesma coisa, ID Sobre.
Ctrl S aqui para salvar. Vamos abrir aqui o navegador, atualizando. Olha só, quando eu clicar agora em sobre, ele foi para a seção sobre. Se eu clicar em home, olha só, ele voltou para a seção home, certo? Mas ainda pode melhorar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um plugin do Materialize CSS para deixar esses links internos mais suaves, certo? Então, abaixo aqui do menu Mobile, nós vamos adicionar esse plugin. Colocar // e vou colocar assim, ó, link interno. Então, vamos adicionar aqui o código de inicialização desse plugin. É cifrão, abre e fecha parênteses, vai ser scroll spy, ponto, scroll spy. Scroll spy, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Só que a gente precisa adicionar aqui uma opção. Então, dentro dos parênteses, abre e fecha chaves. E aqui a gente vai adicionar o seguinte, ó, scroll offset 2.0. Apenas isso, tá? Então, a gente agora vai utilizar essa classe, ó, scroll spy, em todas as seções. Então, aqui no section sobre, ao lado da classe bloco, vamos adicionar o scroll spy. No section home, a mesma coisa. Ao lado da classe bloco, vou adicionar aqui um scroll spy, certo? Ctrl S aqui para salvar. Atualizando o navegador. Vamos clicar aqui no home. Perceba que a rolagem aqui suave está funcionando perfeitamente. Cliquei no sobre, a mesma coisa, certo? Vamos voltar ao Sublime Text. E vamos adicionar aqui um comentário só para organizar o nosso código. Vou adicionar assim, ó, adicionando navcolor. E aqui em cima, inicialização. Porque dentro do document read, nós vamos colocar todos os códigos de inicialização dos componentes nativos do framework Materialize, tá?